Bem-vindos a mais um OtorHubCast, o podcast que conecta médicos e especialistas com o que há de mais atual aqui na prática clínica. Eu sou Pamela Marlete, sou médica otorrinolaringologista e junto com Bárbara Salgueiro estamos à frente aqui desse projeto que é o OtorHub. É uma plataforma de conteúdos médicos e de atualizações com vários cursos e conteúdos que vão agregar na sua atualização. E hoje especificamente vou acabar entrevistando um pouco mais a doutora Bárbara, que é otorrino, e também otorrino pediatra pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E a gente vai ser mais entrevistanda, porque hoje vamos tratar sobre o refluxo na pediatria. E para isso a gente convidou a doutora Natália Asfora, uma gastropediatra, que é pediatra pela UPE e gastropediatra pelo IMIP, aqui em Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Coisa boa. E aí, para começar a nossa conversa, eu acho que nada melhor do que a gente conceituar um pouquinho do que é o refluxo realmente na infância, que a gente sabe que diferencia um pouquinho, né, aquele público adulto e infantil. Então, conta pra gente, Nath, qual é a diferença? Esse refluxo, ele é tão comum assim em crianças? Ele sempre é patológico ou não? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. O refluxo gastroesofágico nada mais é do que o conteúdo que está no estômago reflui para o esôfago e ele pode ser exteriorizado através de uma regurgitação ou de um vômito. A regurgitação é um processo mais passivo. O vômito ali muitas vezes envolve a náusea, tem uma distonia, musculatura acessória, diafragma são utilizados. Então, a regurgitação é aquele famoso golfo, que simplesmente sai ali passivamente aquele conteúdo que vem do estômago. Na maioria das vezes, o refluxo gastroesofágico na faixa etária da infância ali, principalmente na primeira infância até 1 ano de vida, é fisiológica. Então, isso acontece principalmente porque o esfíncter esofágico inferior, ele ainda não está tão bem maduro, ele ainda precisa amadurecer. Fora isso, o bebê, principalmente até 6 meses, ele tem a dieta completamente líquida, então é uma dieta que facilita ela de refluir. E fora isso, acontece de o bebê ficar numa posição mais deitado, muitas vezes ele tem a pressão abdominal aumentada pela posição em que ele é colocado, então isso tudo favorece que esse refluxo aconteça. Mas a gente tem alguns casos em que ocorre realmente a doença do refluxo. E aí, realmente, nesses casos de doença do refluxo, a gente vai precisar investigar, avaliar a necessidade de um tratamento e, enfim, pensar outras possibilidades aí em conjunto para chegar a uma melhora terapêutica. Nossa, e como é que vocês investigam essa doença do refluxo? Quando é que ela chama a atenção para ser uma doença, de fato? A gente precisaria levar em consideração alguns fatores associados aí. Primeiro de tudo, a gente precisa de uma anamnese maravilhosamente bem feita. Porque, principalmente na faixa etária ali até 1 ano, a gente precisa entender se usa fórmula, quanto usa, que cota calórica está usando, como usa, que horários. Fora isso, se é mamada, como é que está sendo a mamada, como é que é o fluxo materno, como é que isso tudo está funcionando ali. Além disso, como é que está o ganho de peso do bebê? O bebê está ganhando peso bem, não está ganhando peso bem? Tem algum outro sintoma associado? Então, o bebê tem irritabilidade. Então, a gente chama a atenção para a doença do refluxo. O bebê não está ganhando peso bem, chama a atenção para a doença do refluxo. O bebê tem outros comemorativos, tem uma doença neurológica associada, ou foi prematuro, tem mais alguma coisa ali, a gente poderia chamar a atenção para pensar na possibilidade de uma doença do refluxo. Ou então, se é algo que foge do padrão natural. Geralmente, a partir de 6 meses, o bebê já é para estar melhorando dessa regurgitação fisiológica. Por quê? Ele já está mais em pezinho, ele já consegue segurar o tronco, ele já consegue, de certa forma, uma introdução alimentar de comidas mais pastosas, mais sólidas, então ele já não tem uma dieta mais tão fluida e líquida, então dessa forma já teria um esperado que o bebê já começasse a melhorar daquelas regurgitações fisiológicas. Então se eu tenho um bebê que começou ali, não estava regurgitando tanto e de repente com 8 meses está regurgitando, está tendo refluxo, então talvez isso chame a atenção por fugir do padrão para uma doença do refluxo. Uma outra coisa também que a gente acaba chamando a atenção, que, enfim, pode acontecer, é uma síndrome de Sandiffer. Não sei se vocês já ouviram falar. Nunca. Mas eu pesquisei, aquela posição anômala, né? Exatamente. Cervical. Muitas vezes confundem com convulsão, confundem com outros acontecimentos neurológicos, que na verdade o bebê se joga para trás, ele faz uma postura mais ereta, e isso se explica pela possibilidade de ser, por exemplo, uma dor que o bebê sente daquele conteúdo passando ali, então ele se estica. E aí é frequente? Acontece. Quem foi mãe e já teve uma bebezinha com isso consegue entender essa postura muito bem. A criança se estica mesmo, como se ela tivesse
incomodada. Tá. E a visão que você tem é de se ela não tá bem, ela tá se incomodando. A mãe lê, né, a criança. Sim. E ela, Pois é. ela percebe que é um incômodo mesmo. Exatamente. Então, isso a gente chamaria a atenção para não ser só um refluxo fisiológico, tá? Isso não é normal de acontecer, a gente precisaria investigar a doença do refluxo. Em Massa. relação à cota calórica, a quantidade de, assim, que você está ofertando para a criança é importante porque pode estar passando? Eu já peguei casos de uma paciente, lembro muito bem, de uma paciente que, além do fluxo materno de leite ser muito grande, ela ainda achava que era pouco e complementava. Ela não tinha noção que era muito grande. Então, o bebê chegou como uma investigação de uma regurgitação e uma recusa alimentar. Quando a gente foi ver, ele ganhava peso muito além do esperado. E quando a gente foi avaliar, uma consultora de amamentação avaliou, percebeu que ela tinha um fluxo imenso e ela ainda complementava. Então, o bebê, na verdade, estava regurgitando por hiperalimentação. Sim. É uma das possibilidades. Não Isso cabia acontece muito mais. com prematuro também, né? Também pode acontecer com prematuros. Porque a gente esquece que o estômago da criancinha, ainda mais um bebezinho, Isso. é uma bolotinha, É muito né? pequenininho. E ele vai aos pouquinhos crescendo, né? Então, assim, a mãe imagina que precisa dar uma garrafa de mamadeira. E Exatamente. dependendo da hora, não é o Então, momento, isso né? também precisa ser bem organizado e bem descrito para poder a gente conseguir pensar de uma maneira mais global naquele caso, né? Legal. E existe espaço para algum exame complementar nessa investigação? Vocês pedem algum tipo de exame ou é realmente um diagnóstico e a investigação só clínica? Veja, nos lactentes, querendo ou não, na doença do refluxo, a gente vai precisar diferenciar um pouco o lactente do pré-escolar, escolar, adolescente, certo? Então, na doença do refluxo do lactente, a gente prioriza fazer a exclusão da proteína do leite de vaca na dieta, pois a principal causa de doença do refluxo, na verdade, ela é secundária à PLV. Então, a gente primeiro precisa excluir da dieta materna e da criança a proteína do leite de vaca. Caso o paciente não evolua com melhora, a gente às vezes lança a mão realmente do inibidor de bomba de prótons e se ainda assim não evoluir, a gente talvez precise usar um exame complementar. Já nos casos do pré-escolar, escolar, adolescente, a gente geralmente faz o teste terapêutico primeiro com o inibidor de bomba de prótons, para depois pensar em avaliar os exames. Então, assim, caso, por exemplo, o paciente fez 4 a 8 semanas, que é o que está mais ou menos em protocolo, em guideline europeu, de inibidor de bomba de prótons, não respondeu. Aí a gente pensa em desmamar, no caso, a gente pensa em fazer um exame, como a endoscopia, por exemplo, teve algum achado, teve uma esofagite eosinofílica, já justifica, ou teve mais alguma outra coisa de achado, e a gente vai complementando, ou uma pH-metria ou uma impedância pH-metria. Mas caso o paciente melhore, a gente tente tirar a medicação e ele piore de novo, também é indicação de a gente precisar seguir a investigação, porque foge do normal, foge do padrão. Mas na maioria das vezes a gente acaba conseguindo diagnosticar e seguir clinicamente. Legal. Certo. E o padrão ouro, no caso, é... A gente não tem Não um padrão ouro, infelizmente. Eu acho que talvez por isso a gente acabe se apoiando na terapêutica e nos Sim. testes terapêuticos, porque a gente não tem um padrão ouro. Porque como a doença do refluxo depende da faixa etária, tem muitas coisas relacionadas a ela. Então, cada tipo de fisiopatologia da doença do refluxo poderia nos trazer uma evidência através de algum exame de apoio, né? Então, assim, a gente acaba não tendo um teste ali óbvio para ser utilizado, e padrão ouro, infelizmente. Existe espaço para um ultrassom? Porque eu li em alguns estudos que tem. Não que ele seja utilizado assim na prática, acho que não, né? Na Mas prática a gente isso. acaba não vendo- utilizando tanto. Assim, ele acaba não sendo, apesar de ser um exame não invasivo, depende de quem está realizando, e você vê ali o conteúdo refluindo, não necessariamente está confiável, né? trazendo ali uma clínica associada, entendeu? Então, é algo que bem precisaria... questionável É ainda. questionável. Pelo que eu Até dei uma porque é uma estudada também. ocorrência fisiológica, né? O refluxo. Mas eu acho então, que Isso. como é que você vai dizer que aquilo ali tá Mas eu provocando acho doença, que né? o ultrassom, ele, pelo que eu li assim por cima, em algum dado momento, era mais pra ver a anatomia, assim, o ângulo de risco. Sim, isso aí. As causas meio que você ter anatômicas algum a gente fator conseguiria realmente utilizar. Seria uma das possibilidades, né? Então, se a gente tem uma hérnia de hiato, Isso. ou o ângulo com feixe de Risch não tá tão legal, poderia não estar funcionando bem a barreira para que não acontecesse o refluxo, então a gente poderia abrir Poderia mão ser interessante. de alguns Mas exames. isso vai depender muito da experiência vai- de quem tá fazendo. Isso, porque e também vai é um- depender do caso também, porque às vezes a gente não tem nem essa suspeita. Nos lactentes, por exemplo, a gente dificilmente vai suspeitar de uma hérnia de hiato, sabe? Entendo. Mas pode acontecer, mas não é a primeira, Não, nem a muito segunda, nem a antes vai ter terceira. a endoscopia e a pH-metria, Isso, né? muito Só porque eu antes. me lembro que eu tenho uma lidinha Muito alguma coisa antes. sobre isso. Isso. Legal.
E assim, primeiro, quando a gente vai fazer essa exclusão do APLV, você só exclui tudo de leite e derivados. Você não pensa em outra espessante, nada do tipo. Veja, o espessante, na verdade, ele não vai conseguir resolver a doença do refluxo. Certo. Porque a fórmula, inclusive, antes ela era chamada de AR e o pessoal pensava que era anti-refluxo. Então, precisou ficar muito claro de que, na verdade, a fórmula é chamada assim para ser anti-regurgitação. Apenas o paciente não está exteriorizando, mas o refluxo ele pode estar acontecendo ali normalmente. Sim. Então, assim, como tratamento especificamente de doença do refluxo, não entraria. No caso de APLV, a gente excluía a dieta e, por exemplo, evoluir de alguma forma que necessitasse de algum tipo de modificação na fórmula, etc., poderia ser feito, mas são casos muito individualizados. Mas a fórmula na prática, a fórmula anti-regurgitação não trataria o refluxo. Entendi. Na prática, então, inicialmente vocês só excluem leite e derivados. A gente se o exclui paciente leite. melhorar muito, aí Provavelmente é por APLV. 4 semanas, geralmente, a gente faz essa exclusão e se o paciente tiver uma boa resposta, a gente imagina que seja a APLV, mas para confirmar esse diagnóstico, a gente precisa fazer o teste de provocação oral, que seria reexpor o paciente à proteína do leite de vaca Pra piorar e tudo. piorar e você ter certeza de que era isso, E certo? na maioria Então das é o vezes que a vocês gente tem. fazem esse teste? Na maioria das vezes. E realmente, assim, é algo que é muito importante ser feito, porque isso vai mudar todo o segmento clínico pra frente. Se a gente não tem essa segurança, se a mãe não tá segura pra seguir a dieta, é muito mais difícil. Se a equipe como toda, às vezes até o pai, às vezes o pai fica, come só isso, aumenta mais um pouquinho aqui. Então, assim, a gente precisa que esteja muito seguro do diagnóstico para um melhor segmento do paciente e a adesão da família também ao tratamento. E também porque eu pensei assim, se o refluxo fisiológico melhora com o crescimento da criança, pode confundir também, Com né? certeza. Então, eu acho que reintroduzir é importante para você caracterizar uma piora. Também. Isso é uma das coisas mais difíceis da APLV, porque ela se mistura muito com os distúrbios funcionais. Então, o bebê com a disquesia, com a cólica do lactente. Então, a gente não sabe se a irritabilidade é pelo refluxo ou, na verdade, é pela cólica ou é por uma disquesia. Então, assim, aqueles distúrbios funcionais, eles se misturam muito ali. E essa é a importância também de a gente tentar fechar, né, confirmar esse diagnóstico com um teste de provocação oral, no caso de uma doença do refluxo secundária à PLV. Joia. Acho Legal. que cobrimos bem essa parte Eu, inicial. na verdade, queria fazer uma pergunta que me veio na cabeça, porque você falou da fórmula que o AR remetia ao público, né, que ia comercializar ali, que era anti-refluxo. E aí a gente vê nas prateleiras de mamadeiras, anti-refluxo, chupeiros. Isso funciona na prática? Vocês recomendam isso? A gente não costuma muito recomendar, porque realmente se a clínica for de refluxo e que seja algo de doença do refluxo, o que vai melhorar vai ser os tratamentos posturais, sim, melhora. Então é importante manter a postura, aquela coisa de depois da mamada, passar um tempo para o bebê arrotar, isso tudo sim ajuda. Mas realmente o que vai resolver seriam os tratamentos. Agora, para um refluxo fisiológico, você abrir mão dessas coisas que são ali, mamadeirinha que tem poderia ajudar, uma válvulazinha, poderia ajudar. Mas realmente não é algo também muito bem comprovado cientificamente, não tem estudo mas pra é no isso, sentido de colocar uma válvula para ir menos fluxo, é isso? Não, a ideia da... tem uma mamadeira específica que o ar entra e vai pro fundo da mamadeira. É no intuito de distender menos o estômago e o ar não tá ocupando o espaço que o leite ocuparia. Na verdade, o bebê ele já tem um estômago muito pequeno. Na hora da mamadeira, acaba que, dependendo de como ele faz aquela sucção, entra muito ar junto. Então, ele pode estar ocupando o espaço que ele poderia ocupar com o leite e com o ar. Então, seria uma tentativa aí de não ter essa substituição. Mas, enfim, vamos fugar o tema breve. Só porque fiquei curiosa. Pela dúvida da mãe. Deve ser a dúvida também de outras pessoas. Exato. certeza. Porque quando eu fui escolher a mamadeira de Tereza, tinha essa opção. Eu disse, oxe, anti-refluxo, anti-regustação vai ser ela. Ela nem tinha nada no momento adentro. Escolhe. Pra você ver, Mas né? aí vem agora. Isso funciona na prática? Mas eu acho que sim, pelo que você disse, né? A válvulazinha colocava o ar para o fim, entendeu? Entendi. No biquinho ela canaliza o ar. Enfim, não sei explicar bem, não. Mas vamos entrar agora no outro bloco. Vamos. Acho que é assim, quando a gente vai pensar em sinais e sintomas de refluxo, a gente sempre pensa muito em sintomas gastrointestinais, né?
ou até mesmo dispépticos, quando a gente pensa em adulto. Mas a gente sabe que na criança, muitas vezes, ele vai se apresentar através de sintomas no trato respiratório, né? Exato. E aí eu queria ver contigo, assim, quais são as queixas principais respiratórias, tanto de sinais quanto sintomas, que a gente deve pensar em doença do refluxo ali associada ou mesmo causando aqueles sintomas? Eu acho bem importante essa pergunta, justamente porque na maioria das vezes as pessoas param para pensar em doença do refluxo quando é algo mais óbvio. E os sintomas respiratórios, eles fogem um pouco dessa obviedade de pensar em doença do refluxo. Então, assim, pensa até numa asma de difícil controle, ou uma pneumonia de repetição, otite média aguda de repetição, ou então tem uma rouquidão, que tá alguma coisa estranha ali, não é explicada, ou então tem uma laringite recorrente, ou então tem, enfim, coisas que realmente, tosse crônica é algo, principalmente à noite, chama a atenção da gente. Poxa, é uma tosse, a gente não tá com uma rinite aí, óbvia, que a otorrino já resolveu a rinite, a gente tá tentando controlar, e se ele tem uma asma, tá controlada teoricamente, mas ele tá ali de noite, deita, piora da tosse. Então, são algumas coisas que a gente poderia alertar para a possibilidade de ter uma doença do refluxo associada. Né? E também eu vi alguns episódios de apneia até pode dar, né? Sim, também, a apneia também é uma possibilidade. Às vezes chega um paciente que tem ronco já muito bebezinho, não tem idade para ter adenoide ainda. Um estridor também, né? Que não tem explicação. Mas eu digo assim, sem estridor. Isso. Aí tem episódio de apneia, você fica, meu Deus, o que pode ser isso, né? Isso. E aí pode ser também episódios de refluxo durante a noite, né? Também pode ser. Bem interessante. Curiosíssimo. E na prática, tu encaminha esses pacientes para um otorrino, tu divide e compartilha, algum paciente já teve essa experiência? Com certeza. Já tive experiência de receber e de compartilhar. Eu acho que esse cuidado aí que a gente faz em conjunto ajuda. Muitas vezes a gente tem uma coisa que está descompensada, descompensando a outra. Sim. Ou então, realmente, a gente investigou já a nossa parte. Precisa complementar a investigação. Eita, tem certeza que essa tosse crônica não seria, por exemplo, uma asma? E pela nossa dificuldade de diagnosticar objetivamente a doença do refluxo através de um exame, também nos faz essa necessidade de estar mais em conjunto com o otorrino, com o pneumo, às vezes numa pneumonia de repetição. Porque aí, realmente, a gente conseguiria pensar melhor em conjunto, né? Sobre... Principalmente, acho que com essas queixas que são mais da via aérea superior, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu tava pensando sobre otite de repetição, que muita gente vê, assim, quando tá estudando nos capítulos de otites, como se fosse um fator de risco controverso. Mas tem vários estudos realmente mostrando. Eu vi um bem interessante, em 2008, na Laryngoscope, que ele pesquisava a presença de pepsina e comparava entre crianças que estavam lá colocando tubo de ventilação por otite de repetição ou otite secretora, com controles, que seriam crianças que estavam fazendo implante coclear, tipo, mexendo na orelha por outro motivo. E aí, era 20% encontrava pepsina e contra 1,4% dos controles. Aí eu fiquei, nossa, realmente tem evidência relação, aí, né? Mas tem relação até com a posição da mamada, né? Sim. Pelo refluir e pela mas também a eles sempre estase. colocam como controverso, né? Agora, realmente, esse achado... E talvez nessa ponte aí de interseção, a laringomalácia seja talvez o diagnóstico mais incomum para se compartilhar, Sim, né? verdade. Então, traz um pouquinho aí, Bárbara, tua experiência. Explica para nossa audiência o que é a laringomalácia, em que situações você considera que o refluxo está presente e que precisa da ajuda do gastropediatra. Perfeito, né? A laringomalácia é uma doença que ela é uma alteração congênita, na verdade, da laringe, né? Que vai se apresentar, na maioria dos casos, com estridor. Então, é uma criança que tem como se fosse uma laringe mais amolecida. E nesse amolecimento da laringe, digamos assim, a criança, na hora da inspiração, em vez de abrir a via aérea, ocorre um colapso. E aí, esse colapso a gente consegue visualizar no exame, né? Que é a nasofibroscopia. E aí, nesse colapso, a gente faz o estridor e aí a gente também pode ter o aumento do refluxo. Então, assim, existem vários estudos mostrando uma associação muito alta, que varia ali entre 23% até 80% de associação, só que a gente tem uma dificuldade de encontrar uma relação causal. Porque, assim, se você parar pra pensar, a própria pressão negativa que você causa ali naquele colapamento da laringomalácia poderia predispor à ocorrência de refluxo. E também o ácido ali, né, o refluxo ocorrendo, também poderia atrapalhar, aumentar o edema e piorar a laringomalácia. Então, a gente não sabe muito bem o que veio primeiro, ovo ou galinha.
Mas aí o ponto é que existe essa correlação. Quando a gente faz a laringoscopia, com frequência a gente vê também sinais de refluxo, que assim, claro, os scores que a gente tem para adulto não são validados para criança, para bebezinho, mas aí a gente consegue ver, por exemplo, um edema mais naquela região posterior, bem importante, principalmente em criança que tá usando sonda. E aí a gente vê mais num contexto hospitalar mesmo, né? Criança que pedem parecer pra gente. Porque talvez fique aberto ali a passagem, então facilita para que tenha um refluxo, né? Isso aí, claro, vai ser num contexto mais hospitalar e menos de consultório. Geralmente não é o paciente que vai chegar no seu consultório. Sim. Mas é bem importante essa relação. E aí, acho que interessante também é o tratamento, né? Porque eu acho que é um ponto de controvérsia, assim, entre a pediatria e a otorrino, porque eu acho que a pediatria fala assim, ai, meu Deus, os otorrinos, lá vem ele passar o omeprazol pra todos os bebês com laringomalácia. Eu não sei se o podcast permite aqui que eu fale, tô brincando. Permite. Mas assim, então... a gente não usa pra todo mundo, tá? A maioria dos casos são leves, realmente. Então, a gente não tem indicação de fazer. Mas, realmente, no consenso para laringomalácia, quando a criança já vai ter uma laringomalácia moderada, que é aquela que cursa com regurgitação, com disfagia, né, com a dificuldade alimentar, já faz parte do nosso protocolo fazer o tratamento do refluxo com inibidor de bomba de próton. Isso porque, assim, a gente tem, embora, claro, não tenha essa relação causal tão importante, a gente já tem evidência de que tem melhora, assim, dos dois. Tanto a criança que tratou o refluxo, seja por um método cirúrgico ou medicamentoso, teve uma melhora realmente da disfagia, da laringomalácia, quanto também o contrário. Tem estudo mostrando que criança que tinha laringomalácia com disfagia e fez uma supraglotoplastia, também melhorou do refluxo. E aí você fica meio assim, né? Poxa, vale a pena tentar. Principalmente se for aquela laringomalácia que a criança já tá diminuindo ali o ganho de peso, então ela já tá quase entrando numa laringomalácia grave, né? Que aí você já iria pra cirurgia. Então, pensando em submeter uma criança na cirurgia, eu acho que vale super a pena tentar primeiro o inibidor, Na nossa experiência, na verdade, realmente tem estudos. O que a gente vê é que são muitos estudos observacionais. Sim. Então, a gente não tem um randomizado que trouxesse realmente uma confiabilidade maior. Mas, realmente, os observacionais, eles mostram alguma melhora após o uso do inibidor de bomba de prótons, quando é uma laringomalácia moderada, a partir dela, né? Mas uma coisa que a gente sempre pondera se realmente tem uma clínica de doença do refluxo, sim, está indicado. Então, talvez esse paciente que não ganhou o peso bem, ele já esteja realmente com um diagnóstico de doença do refluxo. Que já teria indicação. E que já teria indicação, não só pela laringomalácia. Então, assim, a gente não é contra o uso, a gente acha que realmente ele deve ser indicado criteriosamente, não para todo mundo, não para todos os pacientes. Então, nos casos que realmente tem ali um diagnóstico fechado de doença do refluxo, sim, a gente indica. Naqueles casos que não é tão claro, realmente já peguei casos de fazer um teste terapêutico e ter uma melhora, mas uma coisa que a gente sempre pondera, e acho que isso os pediatras acabam sendo mais cuidadosos, né, é porque a gente tem uma microbiota em formação, principalmente nos bebês. Então, os pacientes ali menor de 1 ano, eles estão com a microbiota em formação, a importância do aleitamento materno, a importância de usar menos antibiótico, tudo isso passa também pela importância de a gente não estar colocando uma medicação que sabidamente influencia na microbiota do paciente, que é o inibidor de bomba de prótons. Fora isso, a gente também pensa muito na questão de infecções respiratórias. Então, assim, se a gente diminui aquele pH do estômago, que é ali uma barreira para as bactérias, para as infecções respiratórias, né, a gente acaba favorecendo a ter mais infecções. Aí o paciente acaba piorando de outras coisas, piorando na laringomalácia, piorando ali, né, descompensando do quadro respiratório. Então é isso que a gente pondera, mas assim, não que seja proibido. Assim, acaba que nosso N é enviesado, né? Sim, claro. Porque se tem uma criança que tá com a laringomalácia, que tá cursando também com refluxo, geralmente vai ser... A laringomalácia, independente do refluxo, já pode dar disfagia, já pode dar diminuição de ganho de peso. Isso é até uma coisa que eu queria trazer aqui, que a dificuldade do ganho de peso da laringomalácia, ela não é necessariamente por conta do refluxo. Sim. Porque a criança, ela pode ter um gasto energético aumentado pelo trabalho que dá para ela respirar ali.
E por isso ela não consegue ganhar peso. Então, Vamos pensar, né? se a gente parar pra pensar, não adianta só iniciar um IBP Isso. se não é esse o motivo que a Isso. criança não tá ganhando peso. Acaba sendo difícil de você avaliar as situações, porque mais de uma coisa pode estar causando a outra ali. Exato. Então, isso também está a importância da interdisciplinaridade, né? A gente Com discutir certeza. o paciente ali entre uma Perfeito. especialidade e outra. Tem uma laringomalácia que está de tal forma, a gente avalia, vê se inicia o IBP ou não, enfim. Mas assim, quando a gente fala muito da laringomalácia com refluxo, normalmente, assim, a gente tá falando daquelas mais graves, que são as minorias que praticamente Claro. não chegam nisso. Então, assim, na realidade, no dia a dia da gente, que é otorrino, que atende uma laringomalácia, a maioria dos pacientes não vai Não para o precisa, IBP né? mesmo, É. porque ele não tem uma laringomalácia grave, consequentemente Moderada, não nem tem, grave, e né? nem moderada, nem grave, Isso. consequentemente não tem A aquele necessidade refluxo também de uso. relacionado. É, Então, e- essa é a minoria dos casos. E isso também é uma dificuldade, Pamela, que tu falou, pra fazer estudo. Porque se Sim. você para pra pensar, quantas crianças você pega com laringomalácia? Daí desse É muito N, que é raro. muito pequeno, quantas são moderadas pra você Verdade. fazer um Pensar- estudo randomizado, Sim, entendeu? sim. A maioria é Teria que ter um observacional mesmo centro por muito isso, né? indicado, um centro muito E um grande estudo muito longo, e um né? estudo Prospectivo. exato. É, realmente. Perfeito. Acho que a Mas- gente entrou até um pouquinho no outro bloco, É. né? Eu ia falando- até pedir isso, uma complementação, na verdade, de Natália, assim, em Ah. relação à terapêutica. A gente já falou um pouquinho sobre inibidor de bomba de próton, né, porque que ele é controverso, mas e outras terapêuticas, assim, que vocês Posicional. possam, sem ser só medicamentosa, vocês usam Para a doença do refluxo, de um para a modo doença geral. do refluxo. Veja, realmente, assim, posição é algo, acho que dependendo da idade, se for um paciente mais velho, já no caso pré-escolar, escolar, adolescente, a gente precisa muito pensar em mudança de hábitos alimentares, atividade física, isso são coisas que vão fazer diferença. Em relação, assim, a outras terapêuticas, a gente tem a famotidina, que chegou agora, tá até um pouco na moda, né, a indústria farmacêutica aí tentando colocar de volta no mercado uma coisa que tinha antes, a ranitidina, saiu, agora a gente tem essa opção. Mas que tem algumas indicações muito precisas atualmente, a gente ainda tem poucos estudos. Sim, Então, uma medicação atualmente, nova. é uma medicação nova, então atualmente a gente usaria realmente numa situação mais assim, o paciente não está tolerando o inibidor de bomba de prótons, e realmente acontece, tem pacientes que não toleram, Não e toleram. a gente E qual é o sintoma que ele sintomas, tem? efeitos geralmente? colaterais, às vezes ele não tolera, às vezes não tolera sabor também, Certo. pode acontecer. Criança, né? Pediatria é isso, né? Pediatria é isso. Mas às vezes não tolera porque ele não se sente bem, tem mal-estar, não tolera bem a medicação, às vezes vomita após a medicação, e aí a gente poderia usar. Entendi. E aí, realmente, alguns pacientes já estão com a dose muito alta de IBP e a gente acaba querendo lançar a mão de uma outra tentativa de mudar ali a via, que no caso seria a famotidina, para ver se dava uma ajudada nesse processo. Então, é uma alternativa também. Fora isso, a gente tem ali o sucrafato, que é algo que também está bem na moda hoje em dia. Os alginatos, né? Aquela barreira mecânica, física. Exato, mas assim, na pediatria, realmente, a indicação é muito em úlcera gástrica ou duodenal. Ele cria uma barreira, um filme ali, por isso que é sucrafilme, o nome do mais famoso, que é justamente para criar um filme, proteger aquela mucosa para ela se recuperar por conta de uma úlcera. Mas para a doença do refluxo em si, a gente não tem realmente essa evidência. E a gente tem alguns casos que aí, por exemplo, poderia abrir mão. Por exemplo, o mais conhecido seria o Milanta Plus, que seriam as medicações que são anti-refluxo para a gente usar naquele momento específico que o paciente não se sentiu bem. Então, é aquele adolescente que foi para uma festa, comeu mais do que deveria, não está se sentindo bem. E aí usa pontualmente uma dose ali do Milanta Plus ou dos outros que também são ali. Um antiácido, que são ali na mesma linha. Um antiácido, que são ali na mesma linha de raciocínio, mas que não é algo que ele tenha já uma indicação de usar o inibidor de bomba de prótons, porque não é uma sintomatologia prolongada, é algo pontual que acontece e a gente utiliza naquele momento. Então, primeira linha, o IBP. Isso. Em relação a medidas posturais, tu já falou, e em relação a consistência e temperatura, porque eu também já vi falando sobre alimentos mais quentes. Isso procede? Veja, vai muito da pessoa. Tem pessoas que reagem mais ao café, o outro reage mais ao chocolate. Isso tem algumas... Mas, assim, a gente não conseguiu estabelecer muito estudos que dissessem, assim, tais comidas não devem podem ser proibidas. Adulto, né? A gente também não a tem gente essa receita de acaba- Evitar bolo. alimentos gordurosos, Isso, alimentos que demoram Fala isso para mesmo. digerir. Comer pouco tempo antes de deitar, As evitar. medidas Então, de assim, a refluxo gente tem padrão. as medidas... padrão. E sobre o espessante, Nath, que a gente estava até conversando um pouquinho antes do episódio,
episódio, que algumas pessoas acham que o espessante pode ajudar aí na melhora, porque o conteúdo não retornaria tanto. Conta um pouquinho o que é que vocês da gastropediatria pensam sobre isso. Assim, geralmente a nossa utilização com o espessante é muito para uma disfagia que realmente precise ser espessada para poder conseguir descer o alimento. Basicamente isso. A gente não faz muito uso do espessante como tratamento de refluxo, porque realmente a gente não acredita que isso vá resolver. Ele pode até regurgitar menos. Oi? Nem associado? Não costumamos fazer. Mas realmente pode ser algo pontual da gastropediatria, não sei como é no adulto, assim, mas na gastropediatria a gente não costuma... Não, também não vejo no adulto isso, não. Assim, na minha experiência aqui, encaminhei pra gastros, ninguém me voltou com espessante, às vezes o que ajuda é realmente a ver que refluiu menos, então tem menos regurgitação, porque na verdade, como tá mais espesso, então exteriorizou menos. Então isso acaba acontecendo quando usa uma dieta espessada ou um espessante de uma forma geral. Interessante. E em relação à posologia, eu acho que isso é uma dúvida, principalmente entre os otorrinos. Sempre perguntam assim, como é que tu faz pra dar pra um bebezinho? A gente sabe que começa com 1 miligrama quilo, né? Isso, do omeprazol. Isso. Mas que pode chegar até 2, né? Na verdade, assim, poderia variar aí entre 1 e 2, às vezes dependendo do peso, a gente acaba fazendo um tiquinho menos, porque como a posologia na criança já é difícil, já é peculiar, porque a gente tá sempre pensando ali naqueles quilinhos no peso e etc, e a gente também não tem fórmulas, no caso, manipulações que favorecem suspensão, seria um sonho, a gente não consegue manipular. Isso é uma pergunta que já me fizeram várias vezes. Isso é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, porque a estabilidade não é adequada. Tá. Na verdade, ele é feito para ele se abrir no estômago. Então, quando faz manipulado, geralmente as farmácias de manipulação colocam para 2, 3 dias de validade. Quem é que vai ficar a cada 2, 3 então, dias por isso indo numa farmácia de manipulação? Já escutei falar muito, assim, que o manipulado não é tão legal. Por isso então, porque né? ele não tem ele não garante a estabilidade da medicação. Então, você pode até continuar dando, mas talvez o efeito não vá acontecer. Então, acaba que realmente a gente usa mesmo uma dose ali de 1 a 2. O que eu mais utilizo, na pediatria, a gente acaba que tem 3 opções, que seria o Losec MUPS, o Ezio e o Nexium. Que seria esomeprazol, mas que especificamente o Ezio, porque ele em bula permite essa diluição da medicação. Sim. E o Nexium e o Losec MUPS, que teria a opção aí do omeprazol. Qual é a questão? No final das contas, a gente acaba precisando diluir. E o que a gente recomenda é que a gente dilua já a quantidade que a gente quer que seja realizada no paciente. Por quê? Porque quando a gente dilui, por exemplo, um comprimido de Ezio de 20 miligramas, se a gente dilui em 10 miligramas de água e faz metade, pode ser que o que você queira do comprimido tenha ficado na outra parte, que diluiu, então não homogeneizou adequadamente a mistura. Então, a gente acaba preferindo que eu quero fazer meio comprimido para dar uma dose de 2. Digamos que seja um paciente de 5 quilos, eu quero uma dose de 2, vou dar meio comprimido. Então, eu vou pegar um meio comprimido, diluir na quantidade de água. Pode ser 5? Pode ser 10 ml? Pode ser 15? Pode também. O que importa é que realmente tenha uma homogeneidade ali e a gente dê todo o volume. E aí, a gente pede para que seja em jejum pela manhã, porque é para quando tem uma melhor ação da medicação. O Losec MUPS, ele tem os microgrânulos, então acaba que a gente pede para que você não macere, não destrua, para não estourar as bolinhas, porque são essas bolinhas que vão se destruir lá no estômago. Então a gente pede para que ele se dissolva naturalmente ali também, pode ser na seringa, e aí depois forneça ao paciente. Minha prática, eu estava até contando para vocês só aqui, se quer ajudar alguma mãe, era de colocar o Losec MUPS na seringa e a água, esperava ele diluir e da seringa já colocava na boquinha do bebê. Assim funciona super bem. Eu comecei diluindo no potinho e percebi que era muito difícil de aspirar as bolinhas. Aí eu disse, rapaz, vou ter que pensar um jeito, ficou bolinha aí. E uma coisa que a gente tava comentando também foi paciente que usa sonda, né? A dificuldade que é pra administrar. Sim. Isso, geralmente, como é um volume pequeno, a gente pede para diluir realmente num volume menor. E dá pela boca, porque tem um risco muito grande de obstrução da sonda. Então, é algo frequente. Como ele não é algo que é uma solução mesmo, a gente faz ali um arranjo para poder conseguir fornecer ao paciente. Então, acaba obstruindo, porque fica pequenas partículas que acabam não favorecendo a passagem na sonda. Então, diluir o mínimo possível para tentar fazer via oral, porque possivelmente o oral um pouquinho vai entrar. Não é algo que vai trazer ali um transtorno ao paciente que usa a via alternativa de dieta. Legal. Maravilha. Algo mais desse bloco? Não, acho que não. Né? E
entrando agora só num bloco sobre encaminhamentos inteligentes aí, Dúvidas práticas, blocos né? na prática, que é que você, na experiência de vocês duas, que lidam um pouco mais com essa temática na pediatria, né? Quais as crianças que vocês acham que deveriam ser avaliadas por mais de um especialista? Para que especialistas? O que é que vocês diriam? Começa a Eu Bárbara. vou responder primeiro, que pra mim é mais fácil. Sempre. Sempre, né? Então, assim, se eu tenho disponível, eu sempre encaminho pro gastropediatra para fazer essa avaliação em conjunto, quando eu tenho suspeita de doença do refluxo, né? Assim, eu acho que não realmente em alguns contextos que no SUS, que talvez a criança não vai conseguir essa marcação, não vale a pena a gente retardar o início da terapia. Mas se nós temos disponíveis, né, um profissional com expertise para poder manejar essa doença, eu não vejo por que a gente não encaminhar. Então, laringomalácia, sempre que eu tenho queixa de refluxo ou quando eu entro naquela questão de laringomalácia moderada ou grave, eu sempre encaminho. Ou então naquelas otites de repetição que eu tô suspeitando de um refluxo, tá? Naquele paciente um pouquinho mais velho que já tem rouquidão, que já tem uma tosse persistente noturna. Eu já afastei uma sinusite, já afastei uma adenoidite e, poxa, ainda tá tossindo. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer Perfeito. esse encaminhamento. Perfeito, eu concordo, eu acho que é sempre importante essa interdisciplinaridade, eu acho que se tem um paciente que está fugindo do padrão, ou que eu já tentei de alguma forma conduzir, e realmente não está ali seguindo o esperado, é bom a gente encaminhar, pedir uma segunda opinião, às vezes é uma tosse crônica, que para mim era um refluxo, quando vai pro otorrino, eita, na verdade é alguma outra coisa que está descompensada, então assim, realmente eu acho que é importante em alguns casos que foge o padrão. Acho que eu diria isso. E eu sempre tento mandar o mais rápido também, porque eu acho que é um apoio. O paciente tendo condições, como a Bárbara falou, né? No SUS a gente sabe que a realidade é outra, mas na rede privada, o paciente tendo a oportunidade, estou sempre encaminhando. E falando sobre o tempo, né, que você disse, você tenta encaminhar o quanto antes, que erros, assim, você já percebeu, já recebeu de um paciente que recebeu um atraso nesse encaminhamento? O que é que tu tem de história aí? Eu acho que na pediatria a gente acaba tendo algumas peculiaridades e alguns protocolos também a se seguir. Então, quando a gente, às vezes, tenta levar ali, por exemplo, um paciente que, na verdade, acha-se que é só um refluxo fisiológico. Então, o paciente está seguindo como se fosse só um refluxo fisiológico. E aí, de repente, ele já está perdendo peso, ele já não está bem, ele já está irritado, já está com recusa alimentar. E aí, vai ali, não, mas na verdade ajusta a fórmula e troca para uma fórmula AR e tenta uma outra opção. E aí, quando chega no gastropediatra, a gente já perdeu o tempo. Então, assim, essa seria uma das possibilidades. Ou então, às vezes, realmente, inicia o IBP sem antes ter feito a isenção da dieta de proteína do leite de vaca. Então, a gente poderia ter já diagnosticado uma APLV, o paciente já poderia ter recuperado o peso, mas não, ele tá ali tentando o IBP, aí espera 4 semanas, eita, o IBP não respondeu, aí ali a gente já perdeu tempo. Então, acho que de dois exemplos, assim, mais palpáveis que eu vejo na prática clínica é muito isso, é já iniciar o IBP e, assim, atrasar muito o encaminhamento. Ou atrasar né? muito o encaminhamento de uma coisa que parecia ser só normal, mas que tinha sinais de alerta claros ali. Sim. Eu acho também você, vejo Bárbara? o contrário, na verdade. A demora da encaminhamento da investigação da disfagia. Então, assim, a gente sabe que a laringomalácia ela vai causar disfagia. Então, porque o paciente precisa coordenar ali a respiração dele com a deglutição. Então, eu já vi paciente fazer uma investigação extensa de disfagia. Ai, faz endoscopia, faz pH-metria, faz isso. E ninguém fez Poxa, um vídeo ninguém fez laringo um naso nele, e sabe? uma laringomalácia. Pode Exatamente. acontecer Sim. também. E isso também, Nath, que tu falou, né? Às vezes vai fazer uma Videoendoscopia videofluoroscopia da da deglutição. Não, videofluoroscopia, Isso, né? isso. Que a videoendoscopia, Ou na hora que você videoscopia, passasse a nasa, você ia lá ver a laringomalácia. Mas aí vai pra fazer, né? Faz a videofluoroscopia e aí, além de expor o paciente atrasa o diagnóstico. Atrasa, né, né? o diagnóstico. E o que no prognóstico desse paciente poderia estar melhor se ele fosse conduzido desde o começo? Assim, atrasa o diagnóstico e ele perde o quê com isso? Só pra gente deixar claro. Eu acho que, assim, ele perder tempo, muitas vezes não é só tempo. Sim, Muitas às vezes vezes é é o custo, peso. é o estresse da família, que já tá, às vezes, ali, chegou, eita, já fui em tantos médicos, já fui... Enfim, às vezes é peso, às vezes são coisas mais... Às vezes é o paciente que já teve até um atraso do desenvolvimento, porque ali tem alguma coisa errada que não foi diagnosticada. Perfeito. Então, assim, eu acho que realmente ter essa conversa mais de perto tem muito a crescer pro paciente, pra família e pro profissional que tá seguindo, né? Sim. Com Perfeito. certeza.
Eu acho que era basicamente isso que a gente tinha pra falar. Entrando em disfagia já seria um mundo e já fica o a convite gente para um deixa próximo um podcast. E tem também, acho que um ponto que a gente falou pouco, mas seriam as complicações do refluxo na laringe. Sim. Que poderia também ser um tópico para um outro podcast. Porque, assim, falando no atraso do diagnóstico do refluxo, trazer esse prejuízo do desenvolvimento, do ganho de peso, mas existe também, um atraso de diagnosticar uma alteração de laringe numa criança mais velha mesmo, uma laringite por refluxo, e toda uma alteração estrutural da laringe, que também pode ser um tópico aí para uma futura conversa, né? Com certeza. Obrigada, Nath. Queria agradecer ter vindo aqui compartilhar com a gente seus conhecimentos. E deixa aí uma forma das pessoas te acompanharem. Com certeza, gente. Muito obrigada. Adorei conversar com vocês. É sempre bom essa troca de experiências, né? Tá Querendo ou vendo que não. foi tranquilo. E aí, eu vou deixar o meu @, aí no Boa. Instagram, nataliasforia.gastroped, se vocês quiserem Sem me H, né? seguir. Natália sem sem H, H, viu? tá. Natália sem H. Joia. Se vocês quiserem me seguir, eu estou por aí compartilhando conteúdos e estou disponível, né, para próximos podcasts. Com Isso. certeza. E aproveitem para seguir também o Otohub, né? A gente tá nas principais plataformas, a gente tá no Instagram, no YouTube, temos o canal Otohubcast. Estamos colocando Spotify aqui também. esses episódios toda semana no Spotify. Já tem conteúdo muito rico aí para vocês consumirem e continuem acompanhando a gente. Obrigada e pela lembrando sua que audiência. o nosso curso, né, Já de está no otoscopia já está lançado, então para quem Exatamente. se interessar, o link está na descrição também. Exato. Então, acho que isso eu vou fazer. Boa. Boa.